o Santos precisava ter vencido o jogo, entendeu? E pelo que foi o segundo tempo do Santos, a gente tinha chance de empatar enquanto o jogo tava 2-0. Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o jogo entre Santos e Fluminense. A gente foi derrotado. Eu tô gravando esse vídeo depois do término da partida entre Bahia e São Paulo, porque hoje não tem como a gente falar de Santos e não falar de jogos do Bahia, de jogos do Vasco, que são os dois times que estão abaixo da gente ali, né? E a nossa sorte foi que ambos os times perderam nessa rodada. O Vasco perdeu pro Corinthians e o Bahia perdeu pro São Paulo. Acabou de perder pro São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, é frustrante a gente olhar para esses dois resultados e saber que se a gente tivesse feito a nossa parte, jogando em casa, jogando na Vila Belmiro com a nossa torcida, hoje a gente poderia estar um pouquinho mais tranquilo em relação a essa questão do rebaixamento, né? Mas nós não estamos porque a gente não conseguiu fazer a nossa parte. A gente perdeu para o Fluminense 3-0. Foi um jogo bem difícil no primeiro tempo para o Santos, né? A gente estava sem o Lucas Lima, a gente também estava sem o Nonato, então nosso meio campo ali foi Rodrigo Fernandes, foi o Jean Lucas, que não vem vivendo bons momentos, né? Faz alguns jogos já que ele não tá jogando bem. E o Dodge completou ali esses 3 homens de meio campo. Mas, pra ser bem sincera pra vocês, no primeiro tempo, o único que jogou ali no meio campo foi o Rodrigo Fernandes. Inclusive, foi o único que jogou ali no meio campo o jogo inteiro, né, gente? Porque os outros dois não apareceram. O Dodge muito desligado na partida. O Jean Lucas também, mais uma vez, super abaixo do que pode entregar. Além dessa alteração no meio campo, o Fernandes também colocou ali atrás, o Marcelo Fernandes, no caso, também colocou o Dodô, que retornou ao time, né? Foi relacionado para o jogo e entrou como titular. E o time voltou a jogar com 3 zagueiros. Tecnicamente ali, né? Com o Dodô fazendo o papel do terceiro zagueiro. Lucas Braga, então, acabou virando um ala, e mais uma vez. E do outro lado, no lugar do Kevson, ele optou por colocar o Mendonça. O Mendonça também deu uma oscilada no jogo, mas teve alguns momentos até que ele conseguiu algumas boas jogadas. Acontece que no primeiro tempo, o Santos não viu a cor da bola. Podemos começar por aí. A gente teve sim alguns contra-ataques, alguns momentos ali no ataque, mas boa parte do primeiro tempo foi o Fluminense tocando a bola. Eles conseguiram chegar em 3 oportunidades e 2 delas eles conseguiram marcar. A outra oportunidade que eles chegaram, o João Paulo acabou fazendo uma defesaça ali, a bola chegou a bater na trave, inclusive. E foi isso. O primeiro tempo foi o Fluminense tocando a bola do jeito que queria e fazendo 2-0 ali com essas 3 oportunidades que teve. No segundo tempo, o Marcelo ele mexe no time, ele tira o Dodge e ele tira o Dodô, ele coloca o Inocêncio e coloca o Max Silveira. O time no segundo tempo é outro, ele volta com outra postura ali desde o início do segundo tempo. Então, se foi no início do segundo tempo, é até um pouco errado a gente falar que o Santos começou a jogar porque o Fluminense deixou ou porque o Fluminense diminuiu o ritmo do jogo. Até porque não foi isso que aconteceu, porque no início do segundo tempo não é possível que o time inteiro do Fluminense ia estar cansado para deixar o Santos jogar do jeito que jogou. E a gente teve boas chances de abrir o placar no início do jogo. E até com o Soteldo, né, com o próprio Marques, com alguns lances do Marcos Leonardo, o Santos passou a chegar, o Santos passou a assustar, e a gente quase abriu, se não fosse o Fábio, se não fosse a trave. Então, é complicado a gente tentar fazer a nossa parte, né, que era o mínimo que a gente esperava, e se dar de cara ali com a trave, com o Fábio fazendo um jogo, assim, com defesas extraordinárias, que você olha, teve um lance que ele defendeu com o pé ali, e depois no rebote a bola bateu na trave, que, gente, aquilo foi um reflexo, foi uma coisa, assim, absurda, e você olha e fala assim, não é possível que essa bola não entrou. E ontem no jogo a gente teve inúmeras chances dessas, entendeu? Inúmeras chances que você olhava e você falava, não é possível que essa bola não entrou, e ela de fato não entrou. Não entrou.
Inclusive no final do jogo também, né, o jogo já estava 3-0, mas enfim, o Santos teve 2 bolas na trave ali, outras chances de fazer o gol, e você fala: "Não, não, não, não". Teve uma que o Mendonça cortou pra dentro e chutou, e o Fábio fez uma defesaça, e depois teve uma do Marcos Leonardo também que passou beirando a trave, então a gente teve chance. No segundo tempo, o Santos foi melhor que o Fluminense. Só que num contra-ataque que o Fluminense teve, eles fizeram o terceiro, né. Depois o Santos teve uma queda ali de rendimento em campo, né, do que estava sendo o segundo tempo do Santos, e acabou que em um dado momento do jogo, depois que toma o terceiro gol, o Santos fica meio assustado, começa a errar um pouco, mas depois retoma ali o ímpeto e parte para cima de novo. O Santos foi melhor que o Fluminense no segundo tempo. Só que a bola não entrou, entendeu? A bola não entrou. E nessa questão da bola não entrar, não tem como a gente culpar o Marcelo Fernandes, não tem como. Eu sei que o Marcelo, ele toma algumas decisões erradas, ele toma algumas decisões erradas sim, só que nessa questão não tem como culpar ele. A gente pode falar que ele errou, por exemplo, ao, sei lá, entrar com o Dodge, porque não colocou o, sei lá, o Soteldo no meio campo, inclusive falei isso no pré-jogo, já entrou com o Max, tanto é que quando o Max entra o time melhora no segundo tempo, né? Ou porque coloca o Furt muito tarde no jogo. Isso são questões que o Marcelo tem culpa. Agora, o Santos tentar, martelar, e a bola não entrar, gente, isso não é culpa dele, né? E eu não é que eu esteja passando pano pro Marcelo, tanto é, vocês sabem, eu critico o Marcelo nesse canal também, mas eu acho que isso não é culpa dele. Só que esses 3-0 aconteceu ali e não devia ter acontecido. O Santos precisava ter vencido o jogo, entendeu? E pelo que foi o segundo tempo do Santos, a gente tinha chance de empatar enquanto o jogo estava 2-0. E a gente tinha chance de tentar uma virada. Porque o Santos teve esse volume de chance, de finalização e de jogo para conseguir isso. Ah, mas o nosso time é limitado, eu sei. Principalmente ontem, que a gente estava sem o Rincon no meio campo, sem o Lucas Lima, sem o Nonato, que são jogadores ali que são titulares, principalmente o Lucas Lima. O Lucas Lima não vinha sendo tanto titular assim, né? Mas ele e o Nonato estavam revezando bastante no meio campo, mas o Rincon também faz muita falta. Nossa marcação ontem era só o Fernandes. Só o Fernandes marcava no meio campo. O Fernandes tinha que correr o campo inteiro, né? O campo inteiro. Então, foi um jogo muito complicado pra gente. O primeiro tempo, como eu disse, muito abaixo, não parecia que a gente precisava do resultado, né? O Santos entrou, assim, totalmente desligado no jogo, deixou o Fluminense fazer o que queria. Eu sei que o Fluminense tem a qualidade, já tá jogando junto há muito tempo, só que também nada justifica o Santos deixar que o Fluminense tivesse toda essa autonomia jogando em casa. Não gostei do primeiro tempo do Santos, o segundo tempo me agradou sim, só que assim, a gente tá num momento que não basta só agradar, entendeu? A gente tá num momento em que a gente precisa pontuar. A gente tá com 43 pontos, nós estamos com 43 pontos e faltam 2 rodadas. 2 rodadas, nós temos 2 jogos dificílimos pela frente. O Atlético Paranaense na Arena da Baixada, um jogo extremamente difícil, e o Fortaleza em casa, só que em casa a gente não tá ganhando. Em casa a gente, nos últimos 3 jogos em casa, a gente empatou com o São Paulo, empatou com o Cuiabá e perdeu ontem. No caso, né, vocês estão vendo esse vídeo no dia seguinte, eu tô gravando esse vídeo no dia do jogo, mas a gente perdeu pro Fluminense. Então, olha o nosso aproveitamento em casa, entendeu? E a gente precisa de, no mínimo, ali 4 pontos pra ficar tranquilo. Eu sei que Vasco e Bahia também tem jogos difíceis, só que a gente não pode só contar com eles, só contar com o tropeço deles. Porque assim, eles vão tentar fazer a parte deles de qualquer jeito e a gente precisa fazer a nossa. Se a gente tivesse feito a nossa parte ontem, eu não estaria aqui desse jeito, desesperada, falando com vocês, sabe? Não estaria, eu estaria um pouquinho mais tranquila, entendeu? Mas não, a gente não conseguiu fazer a nossa parte. Mais uma vez a gente tropeçou em casa, perdeu pontos que não podia perder. Dos últimos 3 jogos que a gente teve na Vila Belmiro, dos 9 pontos que a gente podia conquistar, a gente perdeu 7. A gente perdeu 7 pontos. Foi 3 pontos que o Fluminense pegou da gente e os 2 empates que a gente teve. 7 pontos perdidos jogando em casa. Gente, coloca 7 pontos na tabela. Coloca 7 pontos na tabela. Não precisava nem ser tudo isso. Não precisava nem ser tudo isso. Entendeu? Como eu disse, a gente precisa de no mínimo 4 pra respirar aliviado. Então, assim, a nossa situação é extremamente complicada. Extremamente complicada. Mas a gente precisa manter o pensamento positivo e acreditar que as coisas vão melhorar. Entendeu? A gente precisa.
Só que é complicado. Muito complicado, meu Deus. Eu tenho até medo. Inclusive, eu comentei com meu pai, eu falei: "A gente tá naquele momento que a gente quer que chegue logo esses 2 jogos", entendeu? A gente quer que chegue logo pra acabar e saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo, a gente tem medo do que pode acontecer e ao mesmo tempo não quer que chegue esses jogos. Então a gente tá nessa questão, né, a famosa ansiedade, enfim. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu tô bem desesperada. Eu acho que todo torcedor santista nesse momento tá desesperado. A gente tá ali na beirada. Na beirada, mas tudo vai dar certo. Vamos confiar, vamos manter o pensamento positivo. Eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam do jogo e quais são as expectativas de vocês para esses dos jogos que faltam. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até a próxima, gente. Tchau.